Minha mãe tem 67 anos, é hipertensa e diabética. A diabetes dela é uma diabetes difícil de controlar porque ela não faz dieta corretamente. Ela toma Nesinapil, mas a, diariamente não, constantemente a gente verifica e sempre está em média de 300. Será que não seria necessário ela começar um novo tratamento com insulina para ver se essa diabetes não controla melhor? E outra coisa, ela reclama muito de dores no corpo, tanto dores no corpo como dores abdominais. A diabetes também interfere nisso aí? Bom, paciente idoso diabético e hipertenso, ele tem tudo aquilo que pode terminar num desastre. Se não cuidar, de ter hábito saudável, de controlar bem a diabetes, de controlar bem a hipertensão, o desfecho, a gente está vendo uma coisa que essa pandemia escancarou foi, é o que a gente já comentava aqui há muito tempo, que os idosos eles são muito mais vulneráveis, eles morrem mais por qualquer que seja a doença. As pessoas que têm comorbidades, elas morrem muito mais por qualquer que seja a doença, não só cardiovascular. Então, esse trinômio, idoso, diabético e hipertensão, é responsável por muitas doenças, por infarto, por AVC, por perda do rim e fazer hemodiálise, por amputações, por N patologias. Ela pergunta sobre o tratamento da diabetes, toma um medicamento, o nome comercial da Zinapil, e a glicemia está dando 300. Está dando 300 em qualquer que seja a situação, a gente tem que melhorar esse controle. Ela tem que estar mais baixa, inevitavelmente. A gente monitora através do exame chamado hemoglobina glicada, que dependendo do grau de independência do paciente, a gente mantém ela ali em torno de 7, 7,5 até 8. Então a gente vai monitorando a cada 3 meses dessa forma. Ela pergunta se já é para ir para a insulina. A insulina, na verdade, ela não é o último recurso, não. Às vezes a gente inicia o tratamento de um paciente com diabetes com insulina. Isso é comum, por exemplo, no diabetes tipo 2. Às vezes a gente usa remédio e usa insulina. Logicamente que a insulina é o último recurso, mas pode não ser. Aqui, nesse caso, a gente ainda tem muita carta na manga. Essa associação de medicamentos aqui é uma associação, eu diria, média potência. Aqui tem como se associar outros medicamentos e conseguir controlar esse diabetes só com remédio mesmo, né? Lógico, se não tiver doença renal, por exemplo, que necessariamente os antidiabéticos orais eles são tóxicos. Então, o diabetes dela ainda tem muita carta na manga para dar para se aumentar, dá para se andar mais um pouco com remédio, com comprimido mesmo oral, ajustando as doses. Não necessariamente precisa para ir para a insulina. Agora, passando de 300, numa glicemia de jejum, a gente já tem que, pelo menos por um tempo, iniciar a insulina. É uma estratégia que no idoso a gente tem uma certa cautela, porque o risco de hipoglicemia é muito maior e é muito grave. Aquele evento que o paciente desmaia quando a glicose está muito baixa, e insulina é a principal causa disso. A gente tem que ir com mais cautela. Mas acredito que ela voltando para o médico que assiste, ele vai talvez ajustar a medicação ou ser mais rigoroso com a dieta, já que ela disse que não se alimenta bem. Como eu disse, paciente com esse perfil, idoso, diabético, hipertenso, ele tem que colocar na cabeça que tem que ter bons hábitos. Tá aí a pandemia, a Covid, para dizer que quem é obeso morre, quem fuma morre, de quem não controla seu diabetes morre, de quem tem a pressão alta morre, de quem não faz atividade física sedentária morre, de quem não controla alimento, quem não faz uma dieta saudável morre, porque a imunidade é baixa, porque a pessoa desenvolve outras doenças. Então, que sirva de lição para que o pós-pandemia a gente possa ter hábitos mais saudáveis. Quanto à segunda pergunta, ela fala que tem muita dor no corpo e quer saber se isso tem a ver com diabetes. Diabetes dá muita dor. As dores do diabetes, elas são dores mais em extremidades. O paciente tem mais dor nas pernas, dor nas mãos, por causa da neuro e da vasculopatia diabética. Lógico que eles podem ter outras dores, por exemplo, uma isquemia mesentérica é uma espécie de infarto na artéria do intestino, é mais comum em diabético, dá uma dor muito intensa, é um infarto no intestino. Mas via de regra eles têm uma sensibilidade de dor alterada. Para chegar a ter uma dor mesmo,
eles têm que, assim, o sinal tem que estar bem avançado, eles têm dor com mais dificuldade. Essa é a problemática, por exemplo, do pé diabético. A pessoa não sente dor, tem a sensibilidade ruim, sofre um corte, um arranhão, vai infeccionando e finda, ela, quando vem perceber, já tem uma infecção e às vezes tem que amputar o pé, porque eles têm menos sensibilidade. Teria que se investigar outras causas de dor e pensar em uma causa que é bem comum de dores não inespecíficas, dores que correm pelo corpo todo, que é a fibromialgia. Então, respondendo as duas perguntas sobre as dores, não é tão comum abdominal e em outra parte que não seja as extremidades. As extremidades que eu digo pé, dedo, tanto das mãos como dos pés. E quanto à insulina, possa ser que não seja ainda necessário agora, mas que ainda tem carta na manga, ainda tem outras medicações que podem ser feitas nesse sentido, e que não só vai ser remédio que vai melhorar. O próprio hábito alimentar e de atividade física reduz e facilita bastante o tratamento.